E aí, shalom para todo mundo, bom dia. Hoje nós entramos então nas perguntas e respostas. E aí vamos para as perguntas e vamos ver se a gente tem resposta, né? Porque tem pergunta, meu Deus do céu. Brincadeira à parte, vamos lá. Começando pelas perguntas, alguém tem algo para acrescentar para durante essa temporada? A partir dessa semana, nós vamos entrar em uma outra característica dessa temporada, desse propósito. E nós vamos trabalhar mapeando, é, é, mapeando gerações ou coisas que possamos ter, tá ainda com o que a gente chama de legalidade, mas essa não seria a palavra. Mas é fazer como passar um pente fino, porque a gente entende que depois dessa atmosfera carnavalesca, os altares foram reativados ou foram reafirmados. Então, cada vez que reafirma um altar ou um pacto, o que acontece? É, esses espíritos eles vêm mapeando as pessoas. E aí começa então. E um dos pontos que a gente viu, né, desse carnaval, um dos pontos que foram colocados foi uma entronização de Oxalá. Então, há uma característica de Oxalá. E Oxalá ele vai falar do falso Jesus, ou seja, o espírito da apostasia vai ficar mais forte, a frieza vai se tornar mais forte, a religião, no sentido do engano, vai se tornar mais forte. E uma das características também foi de Mulambo, ou seja, o comando da miséria. Então, é, foi liberado mais uma vez o comando da miséria. A gente passar aí um pouco do pente fino aí. Bem, na verdade, só fortifica. Veja só, uma pressão. É, se eu pudesse assim, colocar como um exemplo, existem lugares que há uma atmosfera densa, e nessa atmosfera densa há uma turbulência. Então, quanto mais densa se torna a atmosfera, mais turbulento ficam as coisas. Então, quanto mais fortificado é um altar, mais poder de operar um espírito tem. Exemplo que a gente dá quando começa a ter poltergeist, quando o ambiente começa a mover panela, mover objeto, apagar a luz. Então, quando chega num ponto que os espíritos estão se materializando ou manipulando o material, é porque foi muito forte o que aconteceu ali. E aí é o que a gente fala, quanto mais os homens eles permitem e adoram as entidades, mais autoridade elas têm de agir no meio dos homens. E aí, só para que você tenha uma ideia, a gente estava em Salvador nesse tempo, né? Tô indo para outro lugar agora, mas uma das questões que o pessoal coloca lá é que os centros de macumba não funciona em dias de carnaval. Por que que não funciona em dia de carnaval? Porque eles mesmos colocam isso, que é, eles não invocam para preservar os cavalos. Você entendeu? Por quê? Porque esses espíritos vêm com tanto mais força que é perigoso machucar os cavalos, ou seja, as pessoas que recebem. Aquelas pessoas que estão ali para receber os espíritos, então, para eles serem preservados, para eles não se machucarem, eles não então atuam no tempo de carnaval, porque eles estão muito mais fortificados. Esses espíritos, eles vêm ali se alimentar mesmo do pecado, das orgias, é, da, da folia. E agora a gente está vendo que realmente o que o carnaval significa, né? Eles estão literalmente aqui
como um pacto mesmo, eles vão liberando. Quem pegou reportagem, né? Quem pegou reportagem, né? Quem ficou assistindo não para ver, né, queridos? Quem pegou reportagem. Então, quem pegou as reportagens ali para ver, você vai ver que muitas coisas já foram explícitas. Hoje já não está mais. Antigamente, essas invocações eram dentro das escolas de samba, aquele negócio assim, disfarçado. Agora não. Agora é realmente é um ato profético, como a gente sai nas ruas fazendo ato profético, é o que eles estão fazendo, liberando, 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 liberando. E o negócio tá ficando feio, tá ficando assim, fora de controle. Foi, foi a apóstola Fabiana, me passou um negócio aqui, quer ver? Vou ver se eu consigo mostrar aqui, vou parar de gravar. Tem que começar, tá? E as coisas estão saindo muito do controle. Então a gente precisa estar bem alinhadinho aí. Então vamos lá. Perguntas e respostas. Começamos. Quem tem a primeira? Alguma dúvida daquilo que está sendo ministrado? Sim, para trânsito, para tudo. Mas só pelo olhão dos caras assim, já vi estar fumado. Aí eu vi isso daí. Esse eu vi. Literalmente, o fumo é grande. Tá, tem alguma uma coisa aqui? Tá, quem? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, como eu disse, a questão é, não é que o trono das pessoas. Irmãos, é até uma pergunta muito bem pertinente para agora. Veja só, nós pegamos essa questão de trono, soberanias, principados, potestades, mas nós temos que entender o quê? Não podemos entrar uma mistificação desse negócio. O que seria tronos? Para nós, tronos, vindo agora de uma palavra, e até eu tenho tentado desconfigurar algumas coisas, porque isso veio de uma palavra do Davi Rebolo. É uma revelação do Davi Rebolo, que entendeu, viu que era o Tronos, e aí ele escreve um livro chamado Tronos sobre Tronos. É, Tronos sobre Tronos. Por quê? Porque ele entende que o trono da soberania de Deus vem sobre os tronos malignos. Então, eu tenho tentado entender porque é, a gente tem pegado algumas coisas e fala assim, como assim? Trono das pessoas, o que seria um trono das pessoas? Você entendeu? Um trono, ele, ao ponto de vista, vamos entender aqui, volta para cá. Vou tentar compartilhar aqui. Porque a gente está entrando muito nessa questão é, trônica alta. E essa questão alta, a gente está fazendo alguns tipos até de guerras e desligamentos que, na verdade, estamos piorando as coisas e não melhorando. É pelo menos a percepção que eu tenho tido. Por quê? Porque a gente está mexendo com espíritos elevadíssimos, elevadíssimos. E se nós não temos uma característica de arrependimento genuíno e pontual, nós vamos estar mexendo com coisas, na verdade, nós vamos estar provocando certas coisas, agitando certas coisas. E isso daqui faz com que haja muito problema. Então, deixa eu mostrar algo para vocês. Ó, esse daqui é a Terra.
planeta Terra. E a gente pode ir olhando, né, dentro do seu observatório. Vamos ver a Lua aqui, Sol. Isso daqui é uma câmera que eu instalei ali em casa. Brincadeira, gente. Então aqui você vai vendo a questão do Sol, né, Terra, Vênus está aparecendo no céu e tudo mais. Vamos lá. Se eu lembro de como mexe nesse bicho, faz muito tempo que eu não mexo. Escuro e tirei a Terra do ambiente. Agora entramos no espaço. Dentro disso, nós temos agora o que nós chamamos de constelações. Então, aqui são as constelações. Vamos agora diminuir a constelação. Jogar a linha elíptica. Elíptica. O que seria essa linha elíptica? Essa daqui é a linha aonde a. Oxe, essa é a linha onde a nossa constelação, o nosso sistema planetário passa. Vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? Esse daqui é a rota solar. Então, se a gente vai ver, vamos tentar achar a Terra aqui. Hum, cadê a Terra, gente? A gente vê tá, Mercúrio, Lua, Júpiter, Pollux. A Terra está por aqui. A Terra está junto. Mas essa daqui é a linha aonde nós vamos vendo, é, vai passando. Então, quando a gente entende sobre o signo dos zodíacos, nós entendemos o quê? Que, observe aqui, vamos tirar os desenhos. Aqui, isso. A gente vai colocar aqui, tira o desenho, e a gente vai ver, ó, que o que nós chamamos hoje de tronos seria isso aqui, por exemplo, Câncer, ó, é um ajuntamento de estrelas. Sim. Então, veja só, nós temos aqui ajuntamentos, ajuntamentos. Então, cada ajuntamento desse daqui, que eles dizem, então, tá bem fraquinho aqui. Vou tentar aproximar aqui. Cada ajuntamento desse daqui, eles vão chamando das constelações. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, Câncer, tá aqui. É esse ajuntamento aqui. Aí a gente vem aqui, Leão, esse ajuntamento aqui. Aí a gente vem aqui, Virgem, Virgo, esse ajuntamento aqui. Aí a gente vai indo. A gente vai em Libra, esse ajuntamento aqui. Aí a gente vai indo. Sagitário. Aí nós temos esse ajuntamento. Então,
Os 12 que a gente chama de 12 tronos, eles estão aqui, né? Eles estão, mas tem diversos outros, mas entendemos os 12 tronos dentro dos 12 meses aí que a gente liga com as 12 tribos. Então é dentro daqui. Então, cada tempo que o Sol vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, ele vai entrando dentro de uma casa. Agora, jogando as figurinhas, seria isso daqui. Então, por exemplo, o Sol agora está passando dentro de aquários, né? E tá aqui, ó, em peixes. Tá indo para cá. Então, a gente vê o alinhamento planetário, né? Sol, Saturno, Mercúrio, Vênus, Lua. Então, a gente vai vendo essa questão aqui. Existem outras constelações. A gente tem a Grus, a Peixe não sei das quantas, aí vai várias constelações, né? Quando o Senhor diz, por exemplo, da Ursa, né, pode ir lá, ó, constelação Centauros, e aí a gente vai para diversas constelações, que são ajuntamento, a Hidra. Então, quando a gente fala dessa questão dos tronos, nós vamos ver aqui. Dentro da magia, eles vão colocando o quê? Os ascendentes acho que os descendentes, alguma coisa assim. Um está ligado ao Sol e outro está ligado à Lua. Ou seja, o que está ligado aqui e o que está ligado aqui. Então, se você falar, o cara, temos assim, meu signo é ascendente em tal e não sei nas quantas em tal. Você entendeu? Então, por quê? Porque tem essa questão do Sol e a Lua que está passando por essa linha elíptica, que é essa roda aqui, que ela não muda. O Sol faz essa trajetória aqui imutavelmente. Ele não sai dessa roda. Então, todo ano, ele vai fazer esse giro. Vai fazer esse giro. Então, conta-se tronos por essas características aqui. É como fosse cada desenho desde aqui, entendemos ser um trono, segundo, né, o entendimento que o Davi Rebolo trouxe em uma temporada. Então, não tínhamos esse linguajar. Pois bem, dentro disso, é, dentro desse ponto, a gente, a gente foi explorando, 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 porém, fomos banalizando. Por que banalizando? Porque eu vejo assim, a pessoa fala assim, veja só, irmãos, olha o grau. Então, entenda que uma estrela, pegando aqui, vou pegar a teoria que a gente vem trabalhando. Uma estrela, ela é massiva. Tem estrelas aqui, vou tentar colocar aqui de novo, vamos pegar aqui. Ó, vamos lá. Vênus, magnitude, Vênus é um planeta, elíptica, vê se tem a massa dela. Já não vou saber ler isso daqui, né? Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Ver se eu acho um ponto aqui de convergência. Mas se você coloca aqui, o negócio assim, é gigantesco. É gigantesco de gigantesco de gigantesco. Imagine uma pombagira, o estrago que ela faz na vida de alguém. Um, um espírito que nós entendemos, né, por aquilo que nós fomos, é, como que eu posso dizer aqui? Dos nefilins, vamos partir para esse pressuposto, os nefilins, que esses nefilins, eles, na- eles morreram no dilúvio ali, e a alma desses nefilins, que eram humanas, metade humano e metade demoníaco, eles passaram então a vagar.
tornando então o que nós chamamos de espíritos imundos. Então, as pombagiras, os preto velhos, os exus e tudo mais. Então, é, entendemos que esses humanos que foram visitados lá em Gênesis 6, que eles, os filhos dos homens, que tiveram visitação com as filhas, os filhos de Deus tiveram visitação com as filhas dos homens, e tiveram gigantes, os heróis das épocas. Então, esses daí, lembra que a alma não tem para onde voltar? Quem já pegou essa aula, né? O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, mas a alma não tem para onde voltar. Então, a alma precisa de um corpo. Toda alma precisa de um corpo. Por isso, nós teremos um novo corpo transformado, para que essa alma venha habitar. Então, dentro disso daqui, nós vamos ver que esses homens demônios, ou esses híbridos, ou essa espécie que não foi criada em Deus, morreram. E aí? E aí, esses são os que a Bíblia diz que eles procuram casa, né? Eles saem, têm a casa, eles são expulsos, eles vão procurar casa e eles voltam procurando casa, porque toda alma precisa de uma casa. Dentro desse ponto, nós vamos entender que esses espíritos pequenos já faz um estrago violento na vida de alguém. Bem? Pois bem. Agora imagine a magnitude de uma estrela como um ser. Partindo do pressuposto que uma estrela seja um ser. Imagina a magnitude de potência desses espíritos. Imagina agora isso daqui como um ser. Ou seja, se um Nefilim, olha a dimensão, vamos botar proporção. Isso daqui é o Sol, que é um monte de vezes maior do que a Terra. Vamos lá, vamos lá para o Sol. Espera aqui, faz tempo que eu não mexo nisso, eu não tô. Lua, vamos para a Lua aqui. Isso, vamos lá para a Lua. Então, pegar perto da Lua. Então, imagine a Lua aqui. Isso daqui como um ser. Que a gente caracteriza ela como quem? Como Lilith. A Lua como Selene, como Lilith. Então, entendendo que isso daqui é um espírito, é um ser. Agora, veja só. Se a gente fosse colocar um espírito, eu vou aqui trazer com a minha imaginação aqui. Se eu pudesse comparar, vamos ver se é mais ou menos um pontinho. Imagina que assim, um milonésimo diz aqui, um cisquinho, uma areinha aqui dentro seria uma pombagira, uma areinha, mediante esse ser aqui. Aí o que está acontecendo? A gente está tudo atribuindo a isso daqui. Ah, meu irmão, não, vamos desligar do trono. Vamos desligar do trono. Não, é que a gente vai cair, vamos desligar do trono. Então, assim, ou a gente está se achando muito grande, você entendeu? Que a gente está assim, já sendo muito entronizado, ou a gente não está entendendo a questão dos tronos. Então, veja só, o que esses espíritos fazem? Entendendo aqui, como que eles agem? Como que isso aqui podia agir? Eles agem com frequência, é como que entrasse dentro deles. O que eu entendo é, uma temporada da Terra, que nem está passando aqui, entra dentro deles. E entramos. É como que você entra dentro de uma nuvem. Quem já viajou de avião sabe, de repente você entra dentro de uma nuvem, você começa a sacudir, você começa a sacudir.
porque aquela nuvem é densa, ela tá ali carregada, e o ser que está passando ali, aquele corpo que está passando, o avião, ele vai começar a ter uma estabilidade. Então é isso que eu creio que os tronos eles representam. Ou seja, se podemos chamar de trono. É, quando nós passamos por essa figura de tempo que compõe ele, o que que acontece aqui? É uma instabilidade. Então eu tenho que estar bem focado, bem livre, porque eu vou passar protegido e não tendo instabilidade. É a única forma que a gente vai ter. Então, o que eu estou percebendo é, o que eu estou percebendo é que a gente está atribuindo agora tudo, tudo lá em cima, você entendeu? E eles são, na verdade, os que alimentam aqui embaixo. É como que eles fossem a força potencializadora de tudo isso. Então eu tenho visto as pessoas, vamos fazer agora um negócio que eu me desligo disso, tá? Sim, nós temos que nos desligar, concordo plenamente. Fazemos pautas, renúncias, mas agora tudo está se tornando trono, entendeu? E eu acho que é uma expressão um pouco exacerbada, né? Muito, muito grande, muito fora do contexto. Então, nem sempre nós estamos sendo confrontados por tronos. Nem sempre os tronos estão assim, os tronos estão agindo em todos os momentos, porque é a atmosfera, eles estão agindo. Mas nem sempre o que eu estou sofrendo, os solavancos, né, que a gente está vendo, as lutas, é por causa do trono. Então aí a gente vai e bate. É uma coisa tacar uma pedra na lua, né? Tacar uma pedra na lua, entendeu? É, aí a gente começa a sofrer um monte de problema, porque aí a gente começa a entrar em guerras desnecessárias, que não tem uma expressão correta, não tem uma característica, um ponto que a gente faz é nos desligamos, né? Ou seja, oramos, e eu, particularmente se vocês perceberem, esse ano eu tô contrapondo aqui muitos pontos que a gente vem tomando como cultura de guerra. Eu tô me posicionando, falando, meu irmão, ó, eu tô meio pé atrás com algumas coisas, não que eu tô descrendo, mas é porque a gente está entrando já em umas viagens que eu acho que não tá legal, não. Entendeu? É, a gente já tá viajando em algumas coisas que para mim tá ruim, né? Perdeu o controle. Essa é a palavra. Eu acho que a gente entrou num ponto que a gente perdeu o controle. Perdeu o controle do, do real e do fictício, do imaginário com a guerra mesmo. E esse é o meu ponto de vista. Então, entrando aqui de novo, o que que eu vejo que acontece? Há uma atmosfera, que é o que a, nós chamamos acerca de egrégoras, essa seria a palavra. As egrégoras se estabelecem, você entendeu? Que é uma mentalidade comum, é uma potestade. Então elas criam essa atmosfera. E essa atmosfera, ela cria uma pressão sobre a cabeça das pessoas. É um comportamento comum, é uma mentalidade. Então cada ser humano, ele exala isso. E isso passa, então, agora a ser uma mentalidade comum. E essa mentalidade comum começa a confrontar, porque essa mentalidade comum ganha força. Quer que eu dou um exemplo disso? Exemplo, você falar hoje acerca de cristão, não tem problema. Mas fala da Umbanda para você ver. Você vai ser processado, você vai ser recriminado, você vai ser, seja, falado hétero. Como aquele homem. Nossa, aquele homem lá fez. Agora fala assim, aquele gay fez alguma coisa. Meu irmão,
você é processado, você é... Então, por quê? Se tornou a mente comum de um povo. E essa mente comum agora está açoitando as pessoas, porque essa mente comum virou a egrégora, virou a força pensamento, e essa força pensamento agora tem vida por si só, se tornou a alma de um ambiente, ou de um povo, ou de uma cidade, ou de alguma coisa nesse sentido. Você entendeu? É, mas essa minoria, ela não está comandando pela força da minoria, ela está comandando pela força da egrégora, pela força pensamento. Então não precisa mais agora muita gente, entendeu? O que nos conecta a esse trono, o que eu vejo, a conexão dos tronos, é na verdade não com os tronos, mas com os espíritos que eles alimentam. É como que troca de turno, entendeu? O que que seria troca de turno? Veja só, vamos lá. Abre aí em números. Números 2. Esse é números mesmo. Um pouquinho, querido. Estou tentando achar um negócio aqui. Ó, primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas 27. Primeiro Crônica 27, ele vai dizer sobre a ordem a ordem de turnos. Então diz assim, ó, são esses os filhos de Israel, segundo os seus números, o chefe das famílias, os capitães de milhares e de centenas com seus oficiais, que serviam o rei em todos os seus negócios do turnos que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazabeão, filho de Jazabiel. Em seu turno havia 24.000. Era este o filho de Pérez, chefe dos capitães do exército do primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês, Dodai, ao, o Aio- Aoita,
cujo lado estava Miclote, também o turno havia 24.000. O terceiro, se a gente continuar lendo aqui, você vai ver que assim, ó, eles comandavam 24.000, mas eram esses 24.000 que executavam a missão. O que que eles faziam? Quem que era esse cara? Esse, vamos colocar, lemos o primeiro, Jazobeão. Ele era o líder do primeiro mês. No primeiro mês tinha 24.000 pessoas. Essas 24.000 pessoas estavam sob o comando desse homem. E esse homem, então, comandava aquele mês. Naquele mês, ele trazia o governo sobre essas 24.000 pessoas. Mas era ele que estava fazendo as coisas? Não, ele estava no comando, na organização. Assim também entendemos a questão dos meses. Eu entendo assim: em cada mês tem o seu comando, que esse é o que nós damos o nome de tronos, e tem a sua hierarquia, que quem está lá na ponta é quem está trabalhando. Porém, não é o que está lá no trono. O trono ele só ordena, comanda, alimenta, traz força, potencialização, traz a energia ou a habilidade ou a força necessária para que esses espíritos possam então atuar. Se nós formos para um lado mais baixo, por exemplo, para um lado comum, você vai ver que tem certos espíritos que eles só atuam num dia da semana. Entendeu? Ah, eu vou fazer o trabalho do amor. Aí vai lá na sexta-feira. Ah, não sei o quê. Vai lá no tal dia. Não sei o quê. Vai lá no tal dia. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos lá, ó. Exus e seus dias. Pronto. Vamos colocar aqui. Segunda, domingo. Pá, a gente vê aqui. Pá, pá. Ó. Segunda-feira. Vai trabalhar essa linha aqui. Os mensageiros, é, comunicador, que serve de ponte para lá. O Molu, as enfermidades e pá, pá, pá. Ou seja, ó, as doenças. Então, segunda-feira, o comando das enfermidades. Depois, terça-feira, o comando da, é, da oh, meu Deus do céu, sedução. Então a gente vê a sedução, mas agora vem, quer dizer, Ogum, não é o Oxum. Vem a questão da guerra, da ira, da raiva. Aí vem o Xumaré, né, que ele é a dubiedade, e Orocô. Agora, vamos continuar. Quarta-feira, Xangô, a questão da lei, né? Xangô, ele dita as leis. Yansan e Obá. Quarta-feira, quinta-feira, Oxóssi, com Ossain e Lo- Logunedê. Sexta-feira, Oxalá. Olha aqui. Por que que sexta-feira Oxalá? Né? Que aí fala do falso Jesus. E sábado, Iemanjá. Domingo, os espíritos da infantilização. Aí, olha que interessante. Domingo, aí que é o dia que todo mundo fica em casa. Aí domingo tem briga. Aí tá todo mundo emburrado. Aí, que nem criança dentro de casa, né? Você repara na casa dos vizinhos. Gente, nas casas dos vizinhos é complicado. A gente fica vendo os vizinhos brigando. É difícil demais, né? Mas se observar, é mais ou menos isso, né? Quem já reparou. Então, é, observe aqui, então, o que que a gente vai ver? Ou o que que nós vamos reparar? Agora, vamos para um ponto aqui, olhando para a questão dos tronos. Ó, Ogum. Quem que é Ogum? Guerra. Terça-feira é ligado a quem? A Marte, que é o trono. Ares, que é o que a gente chama de trono de Ares. Então, nesse dia,
ou nesse mês, existe um alimentar desses espíritos aqui, que vai agir, confrontar, porque eles têm força, legalidade, eles têm força para agir no decorrer desse tempo. Então, o que nós cremos aqui, então, fechando aqui, que esses tronos, eles vêm o quê? Eles vêm alimentando ou potencializando espíritos que atuam naquele dia, naquilo ali, tem um espírito que está liberado, fortificado, está autorizado a manifestar as suas forças. Lá de cima vem um comando até o ponto desses comandos que vem dando o solavanco aí, é, o solavanco. Eu só pesquisei aqui, eu botei aqui na coisa, nem vi. Entendeu? Então, um solavanco, um solavanco que vai tendo. É, seria o mal de cada dia. Então, nesse ponto, né, não querendo, às vezes, como eu digo, né, às vezes uma oposição minha se torna algo um pouco pesado, né, quando eu me oponho a uma linha, né, tem muitas pessoas que ofendem, tomara que esse não seja um caso, mas hoje eu tenho me oposto a certas coisas que nós estamos falando, principalmente essa questão de tronos. Tronos, guerra, dimensões, eu acho que a gente está exagerando um pouquinho. E por que que nós estamos exagerando? Porque é o que eu tenho falado com as pessoas que não mais próximas e que nós estamos trabalhando. O que está acontecendo aqui? Lembra que Jesus disse que nos últimos dias teríamos os falsos cristos? Se levantaria muitos falsos cristos. E a gente pensa um monte de Henri Cristo, um monte de Henri Cristo se levantando, um monte de Henri Cristo. E não é. Quem que seriam os falsos cristos? Homens que se levantam trazendo a solução para alguém. Esses são os falsos cristos. Porque eu não preciso mais de Jesus. Agora eu tenho alguém que ora por mim, e meu irmão, ele vai lá na dimensão do inferno e me arranca de lá. Ele vai nas dimensões agora e pega tudo. A gente faz a guerra lá com o trono de Marte lá de Hades, acabou. A gente pega duas pautas de renúncia contra Afrodite, contra a Lilith, ficou a mais. Irmão, a gente tá batendo mais nela, né? Pegamos agora, meu, toda a gente tá batendo em Lilith. Aí entramos em certas coisas que, para mim, não tem muito sentido. Nós estamos entrando aqui em um ponto de quase nos tornar falsos cristos. A gente estava vendo um negócio, vou ver se eu consigo passar aqui. Veja só. E tudo aqui não é teatro. É o que ela faz em todo momento, ou seja, essa dependência. Então, no fato aqui, o que que nós precisamos entender? Tem levantado falsos cristos todos os tempos. Homens e mulheres que têm se colocado no lugar de Jesus, com a solução de problema de todo mundo. E por isso eu tenho batido desde o começo do ano, eu tenho batido muito mesmo desde o começo do ano acerca disso. Irmãos, cuidado, nós não temos a solução para nada. Cristo é a solução. Nós somos agentes de Cristo para os nossos irmãos. Nós não somos a solução de ninguém, nós não temos a solução para ninguém. Se Jesus não tiver misericórdia, meu irmão, quem somos nós para fazer alguma coisa? Mas hoje nós estamos jogando isso. Não, olha, por isso que às vezes eu critico, e esse é o meu ponto, eu critico algumas posições que as pessoas colocam por causa disso. Entendeu? Ah, eu fiz lá, a gente vai lá fazer oração de desligamento. Irmão, cuidado. Isso pode não ser nada. Vamos fazer o ato profético do sol. Às vezes não é nada. Porque assim, se Cristo não estiver ali, naquele momento você pode fazer o que quiser. Nós não somos a solução e não temos a solução fora de Jesus. Hein? É, então, essa questão dos tronos, eu creio que ele é o quê? O alimentador de todas as coisas. é, de todas as coisas.
Ele é um alimentador. Ele alimenta, né, é, esse- é, essas, esses espíritos que vão agindo, bem? As suas energias, as suas frequências e tudo mais. Vamos lá. Outra. A nossa luta é, como ele diz, contra a carne, contra sangue, contra os espíritos. A nossa luta, ela é uma luta espiritual contra é, esses principados, potestades, essas soberanias. Sim, nós lutamos contra todos eles. Eu entendo isso, mas a luta aqui, as armaduras são de Deus, não são as nossas táticas. O que nos faz permanecer são as armaduras de Deus. Iguais são as armaduras de Deus. Veja que a luta é vencida não do modo que a gente está fazendo, de ir para as dimensões, de ir para as regiões, de ir para as galáxias. Não, mas é com a verdade, é com a justiça, é com a paz, é com a salvação, é com a palavra, é com a fé. Você entendeu? Então entenda que eu creio na guerra, mas a gente já está virando o Star Wars. Você entendeu? Com a solução de tudo e com as guerras que a gente está fazendo. Sim, tem essa, tem contra tronos, tem contra tudo. Exemplo, ó, a gente vai aqui, se a gente for colocar para uma outra hierarquia, vamos olhar aqui, Daniel, Daniel 7, Daniel 6, perdão. Não, Daniel 6 também não. Daniel 4. Olha o que diz Daniel 4. Ó, esta sentença é por decreto dos vigilantes. Espera aí, meu irmão. Esse daqui é um outro tipo de hierarquia. Os vigilantes. Os vigilantes vieram e deram um decreto. Você entendeu? Então, a questão aqui você entende? Tem os vigilantes, tem os sentinelas, tem os principados, tem as potestades, tem os dominadores, tem as hostes, tem os tronos, tem as soberanias. Então, verso 17, capítulo 4, verso 17. Então, são diversos e diversos hierarquias que a gente não entende. E eu sei, o que eu estou falando aqui hoje vai remeter para um outro lado. Você já parou para pensar que a gente vive de um lado para o outro? Hoje eu entendo, por exemplo, o apóstolo Paulo. Quando a gente vê o apóstolo Paulo batendo contra a lei, eu entendo perfeitamente. O que o apóstolo Paulo estava fazendo por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui agora. Quem me ouve e começar a me ouvir, daqui a pouco vai pegar ranço da batalha espiritual. Você entendeu? Não, é isso aí. É só o nome de Jesus. Aí a gente invalida tudo que a gente aprendeu até aqui sobre guerra. E essa não é a minha intenção, de invalidar a guerra. E nem os atos proféticos, e nem as pautas de oração, e nem as batalhas que a gente tem. A minha intenção não é essa. Mas o que nós estamos fazendo aqui é como Paulo. Estava um exagero tão grande no meio da igreja que agora eles tinham que se circuncidar, agora eles tinham, ou seja, eles tinham que se judaizar. E não era, o apóstolo falou, para, não, para, é a graça, cara, é a graça. Aí a galera pega e vai para o outro lado. Aí vai para um outro, não, é só a graça agora, não é só graça, não tem obra, é só graça, só graça. Aí entra de novo a gente puxando para o outro lado. Então a gente fica assim com o carro, né, para um canto, aí vai para o outro canto. Infelizmente a gente não consegue andar no meio, né? E a minha intenção aqui é jogar vocês pro meio. O que é o pro meio, irmãos? Simplicidade, profundidade.
E tudo isso se manifesta no meu dia a dia. As coisas profundas do espírito manifestado na simplicidade do dia a dia, da leveza do dia a dia, da característica de Jesus. Temos uma parte importante na nossa vida de tomadas de decisões, renúncias, arrependimento. Temos, assim, de uma forma potente. Porém, não podemos ir para um canto de entrar nas guerras das estrelas e não podemos ir para um outro canto invalidando isso daqui. Ou seja, nem o tradicionalismo e nem o pentecostalismo, estou dizendo dos exageros, é bom. Nós vamos para o meio. Vamos andar no meio aqui? Cremos na guerra, nas renúncias, no expulsamento de demônio, nas guerras espirituais, nos atos proféticos, nas tomadas de território, nos desligamentos de dimensão, de região. Creio nas dimensões espirituais, né, nos cativeiros da alma, no cosmo, no inframundo, no submundo, nos ares. Creio em tudo isso, mas eu vejo que precisamos ser muito simples. Isso daqui é a chave para tudo. Simples. Tudo isso, ele tem tudo isso daqui que eu falei, ele tem um combustível, uma pilha que funciona. E a pilha que funciona chama Jesus. Não, mas a gente faz tudo em nome de Jesus. Não, querido. Olhando para o vídeo dessa apóstola que nós colocamos ali, não, não. A gente vai tomando um rumo que a gente só fala de Jesus, mas nós nos tornamos Jesus. Nós somos a solução. Nós já temos a solução. Então a gente só tem que tomar um pouco de cuidado disso. E é o que eu tenho pontuado aqui. Uhum, exatamente. E aí, eu vou dizer uma coisa. É aqui que o apóstolo José fala. E é aqui que eu falo. Irmão, tem muita gente hoje na guerra espiritual, no profético, que eles não estão vendo. Eles estão com distúrbio mental. E isso daqui sem medo de errar. Tem muita gente que eles têm distúrbio mental mesmo. Eles já estão saindo da parte da lucidez. Por quê? Porque a gente brinca, né? Bom, ó, quem tá na guerra, ele tem pelo menos uns dois parafusos a menos. Você entendeu? Se não a caixa central, assim, faltando, né? Em certo ponto tem muita, tem muita, tem muito sentido. Porque a gente vai perdendo o senso de lucidez. E é isso aqui que eu quero que vocês que seguem os ensinos, tudo, crie isso. Irmãos, nunca perca a lucidez, nunca perca a leveza da vida. Não faça com que a tua vida se torne um peso, porque isso é a religião. Não deixe, querido, que tanto conhecimento te torne uma pessoa pesada para conviver. Você entendeu? Não permita isso. Permita que a tua vida seja leve, com os conhecimentos, com tudo, mas isso se torna leve do dia a dia. Bem, sim, tem muita gente esquizofrênica, bipolar, tem demais da conta. Infelizmente tem, porque a gente perde o sentido da realidade, né? E aí que entra o quê? Se a minha alma já perdeu a lucidez, ela começa a ver coisa, alucinações. E hoje, muitos, diante das suas alucinações, estão confundindo com profético. Você entendeu? Profético. Olha o que o apóstolo Judas coloca aqui. O apóstolo Judas descreve isso daqui. Ele diz na sua carta, ele diz o seguinte, verso 5: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo
libertado um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do dia de Deus. Então, pegando aqui, o Senhor tirou um povo, mas depois destruiu. O Senhor criou anjo, mas depois os aprisionou. Mas por que que o Senhor fez isso? Porque eles deixaram o estado original. Ou seja, eles não conseguiram manter a lucidez. E aí ele continua dizendo, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo-se é, entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo, sofrendo punição. Agora, olha o que ele diz aqui. Ora, estes da mesma sorte, iguais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Sonhadores alucinados. Isso daqui não é uma força de expressão. Por quê? Porque eu tô vendo, eu tô não sei o quê, mas não, ninguém manda em mim. Eles desprezam a autoridade e governo. Ontem eu estava conversando exatamente isso. Você já parou para pensar que hoje tudo é abuso? Dá para pensar nisso? Tudo é abuso. Tudo é abuso. Não, eu estou sofrendo abuso psicológico, abuso de autoridade, abuso, 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 abuso. Eu estou ficando preocupado com isso. Porque hoje nenhuma figura de autoridade mais pode exercer autoridade, porque isso é abuso. Mas um pai não pode mais falar com o filho, porque isso é abuso. O marido é abuso, o professor é abuso, o policial é abuso, o pastor é abuso. Então, peraí, será que nós não estamos com um probleminha aqui meio acentuado? Será que já não estamos vivendo com os sonhadores alucinados que difamam a autoridade e não respeitam? Você entendeu? Então, será que já não ultrapassamos o limite do sensato para o insensato, do lógico para o irracional? E o apóstolo Judas vai colocando. Você entendeu? Ele vai colocando, colocando como que isso vai acontecendo. Sim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem mais alguma pergunta? Alguma pergunta que eu. Sim, mas é um tipo, é um tipo de anjo, né? Eles são aqueles. Pelo que dá para entender, quando o Daniel fala, ele fala assim: ó, veja só, sentinela decretou, meu irmão. Acabou. Quando o sentinela decreta, o vigilante, é decreto de vigilante. Então, assim, é irrevogável, não, não muda. Então é uma hierarquia diferente, né? Pode falar. A gente está aqui para tentar responder. Temos duas perguntas aqui. Então, esse é o ponto. Outro ponto aqui que a gente teve uma dificuldade. Veja só. Irmãos, vamos para a Bíblia. O aborto, ou seja, a criança abortada vai para onde? Essa seria a pergunta, né? Foi isso a tua pergunta? Então, veja só. Obrigado pela pergunta também, que é uma pergunta muito pertinente. O que que aconteceu? Há uns 3, 4 anos atrás, acho que seria isso, começo da pandemia, uma irmã, acho que do Rio de Janeiro, teve um sonho.
sonhão, uma visão, sei lá o que ela teve. E ela viu que havia fetos, crianças, que estavam em um lugar, em uma dimensão, em um lugar espiritual, de trevas. E aí contou por uma líder, né, uma apóstola, contou esse sonho. E essa apóstola, então, ela deduz, cá com as cabeças dela, que essa dimensão é chamada de dimensão de Moloque, ou o Vale de Moloque. E aí o que que acontece? É, deixa eu ver. Sim, vai para essa dimensão de Moloque. E essa dimensão de Moloque é um lugar espiritual aonde todo aborto fica, ou seja, as crianças abortadas, os fetos abortados, eles estão agora nas mãos desse demônio, e por isso aí que eu pego, né, assim, ferve o meu coração, que agora tem que fazer um ato profético, que a pessoa tem que ir nas regiões infernais, ou seja, a pessoa tem que ir lá no Vale de Moloque para arrancar o feto que ficou na mão de Moloque. Bom, qual é a base bíblica para isso? Fala para mim. Segundo a instrução dessa pessoa, viu? Exatamente. Para ir lá, essa pessoa ir lá, porque na verdade são várias excursões, né? Tem da irmã Nadir, que ela tá fazendo excursão, passar 3 dias no inferno. Então também, querida, obrigado. Eu vim começando pago para Obrigado, né? Então, assim, o, o que que a gente vai ver? A gente vai ver que essas pessoas vão entrando em visões, e as visões realmente, as visões acontecem, mas aí, irmãos, onde nós criamos as heresias, tamanhas, gigantescas, e não só heresias, porque qual que é o problema agora? Um monte de gente entrando nesses lugares espirituais que eu creio que entra e não sai mais. E aí fica lá. Depois, meu irmão, apanha que nem gente grande. E aí os problemas vão acontecendo. Vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Então, veja só. Segundo o ensino dessa pessoa, que eu não, até hoje não encontrei base bíblica nenhuma, que aí entra também um outro ponto, que são as ofertas de resgate dos mortos. Gente, como assim? Oferta de resgate dos mortos? Isso daqui é Seishonoye. Seishonoye que diz isso. Que eu faça. Isso daqui, meu irmão, é a missa de sétimo dia. Se você parar para pensar, a missa de sétimo dia é isso. Então, nessa missa de sétimo dia, vai lá, faz a oferta, dá a oferta para o padre que vai celebrar, e aí faz a missa de sétimo dia, faz lá, chora, 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 para a pessoa sair do purgatório. Isso é Seishonoye. Você entendeu? E aí a pessoa vai lá, faz toda essa questão, o ritual, vai, pá, e tá, e pá, e aquele negócio, porque eu tenho que tirar agora o feto que está no Vale de Moloque. Não, para mim não tem sentido nenhum isso. Na verdade, é o que a gente diz, as pessoas estão agindo, agindo, aí fala assim, mas apóstolo, a pessoa orou, funcionou. Funciona, meu irmão, porque nós estamos falando de alma para alma, funciona, mas depois a pessoa fica mapeada, depois a pessoa fica exposta,
depois a pessoa começa a ter lutas e lutas e lutas e lutas, você entendeu? E é esse é o ponto que nós estamos vivendo hoje. Tá, apóstolo, e o aborto? O que que acontece com o aborto? Veja só, queridos, o que que nós temos que entender? Não é a criança que vai para lugar nenhum. É o ventre dessa pessoa que estabelece um pacto de sangue com um espírito chamado Moloque. É o ventre, não a criança. A criança é do Senhor. Porque senão nós vamos crer que o assassinato, quem foi assassinado, está preso em uma dimensão. Aí a gente vai ter que resgatar a alma do assassinato. Você entendeu que isso é culto aos mortos? Daqui a pouco a gente está acendendo vela para as almas. Você entendeu? É insano. E tem que dar nome ao feto. Exatamente, bem lembrado. Ou seja, você tem que dar um nome para criança, você vai tirar. Gente, isso daqui é culto espírita, gente. É culto, culto aos mortos. É insano, entendeu? Então, a gente tem que parar um pouquinho para começar a entender. Então, veja só, a pessoa fez aborto. O que que acontece aqui? O gerar dessa pessoa agora foi aliançado com a sepultura. Ela se tornou um assassino. E o sangue clama diante do Senhor, como o sangue de Abel clamou da terra. Olha, Abel, o sangue, ó Caim, o sangue do teu irmão Abel está chamando, pedindo justiça. Não é que a pessoa está, mas apóstolo, o sangue é a vida, sim, mas está diante do Senhor, diante do Senhor. Não está no vale de Moloque, não está no vale de, não está em vale de nenhum, não vale nada, meu irmão. Está diante do Senhor. E esse sangue entra como um pacto ou como um documento requerendo nos gerar dessa mãe e desse pai. Da mãe por ter feito e o pai por ter consentido. Então, o gerar dessa pessoa está presa. Então, ela vai estar debaixo de uma sentença de morte. Ou seja, o gerar dela está morto, as finanças morrem. Agora, eu tenho que pegar essa criança. Oh, meu pai do céu. Aí assim, gente, deixa eu falar aqui, deixa eu até aproximar. É por essas e outras que eu parei de ir nesses lugares. Você entendeu? É por essas e outras que eu não fui mais. Que falaram que eu estava de banco. É, mas era por essas e outras que eu não ando mais. Porque, cara, não tem sentido, não tem fundamento isso. Não tem fundamento. Não tem base bíblica para isso. Entendeu? Já que estamos esculachando, vamos esculachar. Todos nós temos um corpo inverso, como que se fosse o metaverso, meu irmão. Então, é tipo assim, eu tenho aqui nesse coisa o meu corpo e tem alguém que tem a mesma unção minha, mas nas trevas, que é chamado de corpo antagônico, entendeu? Então, veja só, o que que é isso daqui? Então, essa pessoa, essa pessoa, ela diz o seguinte, que o corpo antagônico dela é o Lula. Pra você ter uma ideia, é o Lula. Então, o Lula é o corpo antagônico dela. Então, ela luta, os atos proféticos que ela faz no Brasil é para isso, para enfraquecer o poder do Lula, porque ele diz que quando ele solta, quando, não é pecado, mas é quando eu vou usar esse termo, vibra ruim, o Lula o Lula se fortalece, porque ele é o corpo antagônico. Aí tem uma galera que anda, né? Tem uma galera que anda. Um é o Lula, outro é a Dilma, entendeu? E aí entra o ponto.
Eu achava que era brincadeira, mas depois alguns irmãos falaram, não, apóstolo, eu já ouvi. Ele diz que ele é uma das duas testemunhas de Apocalipse. Ele é uma das pessoas, das testemunhas de Apocalipse, que está andando na terra, quebrando os corpos antagônicos. Entendeu? Então, aí eu fico perguntando, gente, peraí, onde estão os fundamentos disso tudo? Eu sei que uma galera não vai concordar comigo, e amém, mas o que eu digo aqui é, cara, eu não vejo fundamento, não estou dizendo da vida da pessoa, né? Pode ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, beleza, mas eu estou dizendo de fundamento. Então, essas pessoas que às vezes eu coloco, não estou falando da pessoa, entenda bem. Eu estou dizendo dos fundamentos que estão carregando e falando. Então, é isso. Tá? O que que tem essa questão do vigilante? Onde a gente entra ainda? Qual é a questão do vigilante aí? Ah, não, isso daí eu a Bíblia não nos relata isso, entendeu? A Bíblia não dá essa característica de hierarquia. A gente sabe que existe. E, assim, pelo contexto da Bíblia, colocando aqui, veja só, vamos voltando lá, Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel 4:17. Esses seres, eles só aparecem em Daniel 4:7. Só. Não tem mais nenhuma menção deles em lugar nenhum. E é um nome aramaico de Ir, I-Y-I, I-Y-R, Ir. E ele fala então que é um tipo de anjo que ele vem da palavra Ur, que é os abrir o olho, ou abrir os olhos, ou despertar. Mas quando a gente coloca aqui, veja só, olha o que ele diz aqui. São poucas as menções que a gente tem. E aí que eu digo, é nessas poucas menções que a gente tem um entendimento para. Não vamos além, eu não vou além disso. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma base para ir além disso. Então voltamos aqui. Veja só. Olha o que ele diz. Mas a cepa com a raiz deixai na terra, atacada com cadeias de ferros e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho dos céus, e a sua porção seja como os animais e as ervas da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, esta ordem por mandato dos santos. Então, veja só, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, quando a gente coloca aqui os vigilantes, ele vai aparecer em 3 momentos. Verso 13: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Então, esse vigilante, um santo, pode ser um dos anciões, pode ser não sei, é um, é um, é um alto. Ele está descendo do céu. Então, ele não é da terra, ele não fica na terra. Então, são seres que vêm trazer sentenças e estabelecer sentenças. Dois,
o verso 17 que a gente leu, e por último o verso 23. Quanto ao que vi o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, que dizia: cortai a árvore. Então ele vai ligar esse vigilante com um santo. Então é um ser de hierarquia alta. Pode ser, por exemplo, aquele que estava é, com, com João, porque João, quando ouve esse anjo, ele prostra para adorar lá em João 19. E ele diz, cara, não adora. Então, para João prostrar para adorar um anjo, esse anjo tinha muita glória. E ele confundiu com o Senhor, ao meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Você entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Então, esses vigilantes, eles são seres que vêm com um decreto já estabelecido. E não tem conversa. Eles vêm, decretam e voltam. São seres que trabalham com isso. Então, é, esse daí mesmo, minha filha, esse daí. Então, veja só, é, esses seres, eles são seres de decreto. Agora, o que dá para entender, ele não vem para qualquer coisa. Ele vai atuar na esfera governamental. Você entendeu? Então, ele vem da parte do Senhor. E aí entra um ponto. Se, é, se terça parte caiu, deve ter caído, então, também essas hierarquias da parte, dessas hierarquias caiu, tendo esses seres também que estabelece. Tem mais alguma questão? Tem alguma questão que foi colocada que eu não consegui responder? Onde ficam os anjos caídos? Olha, eu creio que tem diversas hierarquias. É, no meu ponto de vista, o universo tem muitos deles, anjos, os exércitos celestiais, aí na Terra vai ter seres jogados a isso, tem os nefilins, né, que é a alma deles, que são os espíritos imundos. Então, é distribuído por todas as dimensões, né? Só não creio que está no terceiro céu, porque ali eles foram expulsos. O restante estão permeados em todos os lugares, né? Ou mais alguma dúvida mesmo, assim, acerca daquilo que nós estamos fazendo até aborto espontâneo. O que que é o aborto espontâneo? Agora, o que é o aborto espontâneo? O porquê do aborto espontâneo? Ou quanto ao aborto espontâneo? Então vamos lá. Aborto espontâneo, ele pode ser que essa mulher ela venha de uma geração abortiva, ou seja, às vezes a avó, a bisavó teve o ventre dado a essas entidades por um aborto legal, um aborto consensual, ou foi às vezes parteira, alguma coisa que estava ligado a isso. E agora bem, por exemplo, eu já ministrei mulheres que tinham essa característica, elas nunca tinham consentido no aborto, mas tudo que ela gerava abortava, todos os fetos abortavam, até que ministramos e a pessoa teve filhos, né? Então, a gente entende que o aborto espontâneo pode ser isso daí.
Sim, pode ser geracional. Pode ser geracional. Às vezes a pessoa está sempre tendo um aborto. Eu, nesse caso aí, eu já vou é, de imediato eu já vou fazer essa limpeza de arrependimento dos ventres abortivos que foram, que tiveram ventres abortivos. Então, a gente já vai ali já trabalhar acerca disso. E geralmente funciona. É, Lilith, Lilith está relacionado a um espírito planetário, ou seja, é um daquele, é a Lua. E Jezabel já é um principado, já é uma outra característica. Então, Lilith são os tronos, que a gente pode colocar aí, os espíritos elevados, né, fora da Terra. E Jezabel, esses outros já são espíritos, já são sistemas de principados. É, Aí, nesse caso, tem a questão natural também, né, do aborto, que nem foi contado aqui. Sim, pode. Sim. As enfermidades todas podem ser. é, Deixa eu tô tentando pegar um negócio aqui. Então, vamos lá. O câncer, assim, irmãos, tem algum, eu vou dizer uma coisa. O vírus em si, ele não tem uma característica humana. É como se fosse um ser extraterrestre, você entendeu? Então dá para entender que esses vírus e enfermidades, eles vêm pelo passar desses nefilins, ou desses espíritos imundos dentro do homem, entendeu? E deixando essas matérias, né, que seriam os vírus. Tem uma linha de pensamento. Deixa eu colocar bem mais correto. Existe uma linha de pensamento que traz isso dentro da batalha espiritual. Tem o seu sentido. Então, todo tipo de enfermidade, porque essa enfermidade não nasceu no Senhor. As enfermidades, ela não estavam no céu, né? Até porque o homem não se enfermava. E, ao voltar para Nova Jerusalém, também não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte. Então, logo, as enfermidades não estarão lá. Então, a enfermidade é um vírus mutante que vai combater contra o homem. Ah, mas tá, tem a questão genética, tem a questão alimentar, eu sei. Mas quando ela vem por uma deformação, é como se fosse um mutante dentro de nós. E aí tem uma linha de pensamento que diz, na verdade tem um escrito. Eu vou pegar o escrito. É um escrito apócrifo. Ele é um escrito apócrifo. Ele fala sobre isso, desses, dessa característica. Eu vou pegar, eu vou lembrar qual que é, e eu trago aqui para a gente ler ele. Acho que ele é bem curtinho e fala acerca de alguns tipos de enfermidade. Então, ó, nesse caso, nesse caso, assim, esses casos que eu não entraria, sabe assim, aí a gente entra muito para a questão da numerologia. Eu sei que parece meio complicado, a oferta do cordeiro, a oferta de tanto, a oferta de.
E a gente tem essa numerologia, mas quando eu crio esse padrão, eu não gosto de criar esse padrão. Eu não gosto. Tem significados bíblicos de muitas coisas, tem o significado de você trazer alguns tipos de referência, mas eu gosto de ser livre. Às vezes um momento, falar, ó, isso daqui, ó, um momento aquilo ali. Por exemplo, chegou um momento que a gente estava orando em alguma coisa, eu ouvi claramente ouro. Pronto, cara, vou apertar ouro. Apertei ouro. Entendeu? Então eu vejo é, 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 quando a gente cria uma metodologia, a gente incorre no risco de dogmatizar e tirar Jesus do centro. Por exemplo, entendeu? Por exemplo, se eu trago uma oferta de múltiplos de 10, eu quebro a influência da Lua. Aí que eu entro. Hoje, eu vou dizer o seguinte: eu entro nesse ponto. Igual base a gente tem para isso? Entendeu? Se a gente não tem uma base bíblica para isso, isso entra no profético. E aí o profético, ele pode ser tanto algo legal, como pode se tornar patético, né? Então a gente só vai ter que trazer os limites aqui. Eu não vou trazer um padrão, porque o profético é um momento. Exemplo, o machado caiu na água. Acho que foi Eliseu. Eliseu corta uma madeira e joga na água e o machado flutua. É um padrão? Não, não é um padrão. Então, toda vez que eu jogar um pedaço de madeira na água, vai flutuar um ferro? Não, não é um padrão. Ah, o azeite que derramou, o azeite que derramou não é um padrão. Foi, foi algo daquele momento. Outro, outro número, né? Oferta numérica, né? Eu vou colocar assim, eu coloco até aqui comigo. Veja, vamos para essa questão. Hoje nós colocamos, por exemplo, a oferta do cordeiro. E eu vou dizer, eu já fiz e vejo muito resultado, vejo assim, um negócio bem legal. Mas começou a chegar um tempo que eu já estou vendo problema. E aí eu coloco até aqui perto, biblicamente, as próprias ofertas que Deus tinha mandado fazer. E as ofertas que Deus tinha mandado fazer, ele estabelece como tinha feito, mas chegou um momento que Deus diz assim: eu já estou enjoado dessas ofertas de vocês. Mano, já está me dando nojo dessas ofertas de vocês. Você já está me dando ânsia. Eu não aguento mais. Para de fazer. Está piorando a situação. Entendeu? Então, é o ponto aqui que eu, eu, eu vou vendo um negócio. E tem virado costume. Negócio de Lilith. Ah, vou jejuar nas segunda-feiras e dar uma oferta. Pronto, estou enfrentando Lilith. Não, eu não vejo. Não vejo isso como uma ferramenta única para enfrentar isso. Antigamente eu até que dava, hoje, não. Ah, mas porque tá ligado? Sim, eu entendo, mas eu já vejo que não adianta eu fazer um momento com uma oferta para me fazer. Eu vejo ir um pouquinho mais longe, você entendeu? Porque essas coisas têm as suas influências todos os dias. Não sei se eu estou sendo muito redundante, muito prolixo em alguma coisa, mas eu tenho tentado vigiar esses padrões que nós vamos criando, você entendeu? Esses padrões. Agora, o número 10 nas escrituras, ele vai se referir à palavra. Aí, nesse sentido, eu concordo, porque o 10 é a palavra. E para confrontar as estruturas de dubiedade, é a firmeza na palavra, nos mandamentos. Aí eu concordo. Aí é o 10. Aí, se eu quero profeticamente falar, meu irmão, eu estou dando aqui, né, uma oferta simbolizando uma atitude,
atitude que eu tenho de mergulhar na palavra, legal, aí combinou, entendeu? Agora fala assim, eu ofertei 10, 100, 1000, 10.000, porque é um múltiplo de 10 eu vou enfrentar Lilith, eu não vejo sentido nisso. Ou se eu fiquei de jejum na segunda-feira, ou eu fiz um propósito na segunda-feira e fiz uma oferta na segunda-feira, eu enfrentei Lilith, não vi sentido. Sim. E aí, quem que trouxe isso? Por isso que eu digo, a leitura de um livro, de uma revelação pessoal de um irmão que ele teve, e isso tornou um padrão. Entendeu? Mas aí eu entro no outro ponto. Cuidado para a gente não descredibilizar essas coisas. E aí entramos para um outro. Então, cuidado para ir para um lugar extremo e nem para o outro lugar extremo. A gente tem que estar sóbrio. A questão é, seja leve. Essa é a questão. Seja leve. Ouça o espírito, né? Em cada momento faça alguma coisa. Eu volto para essa questão, por exemplo, é, eu estava falando é, da oferta do cordeiro. Aí a gente chega agora na Páscoa e dá um cordeiro. Mas será que foi isso que Deus falou? Entendeu? O que que Deus disse? Traga conforme a bênção que o Senhor tem te abençoado. Mas a gente criou um padrão. Traga um cordeiro, eu trago uma oferta. Porque eu estabeleci uma coisa. Mas às vezes o Senhor te abençoa muito, aí você traz uma oferta dessa. Que essa oferta aqui, apesar que a gente está achando que é um uau, não tem nada de uau. A bênção do Senhor no ano passado, por exemplo, foi muito na tua vida, aí você vem com uma oferta de cordeiro. Está, é desconforto, você entendeu? Então, por isso que eu digo, criamos um padrão, esse padrão pode não ser um padrão correto a ser obedecido. Porque em Deuteronômio 16:16 diz isso. Traga conforme a bênção que o Senhor houver te abençoado. Por quê? Porque a gente abre uma concessão no ano. O que é concessão? Quando começou? Irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos juntar cordeiros, né? Então, tem irmãos que às vezes não pode. Então, a gente junta para a gente fazer um ato. Isso daí foi em 2020, 2021, mas agora a gente pegou o padrão. Aí a pessoa dá lá R$ 15, 150, 1.500. Mas às vezes, meu irmão, o Senhor abençoou demais. Mas eu dou lá 150. Nossa, dei oferta da Páscoa. Será? Entendeu? Então, assim, a gente tem que quebrar esses padrões que a gente vai criando. Sim. Quem apareceu com o Saul? Eita, os irmãos, os irmãos estão só com pergunta fácil. Queridos, pode ter sido, pode ter sido Saul mesmo. Eu falo assim, pode ter sido Saul por quê? Porque a gente tem que entender que antes de Jesus, Samuel, pode ter sido Samuel. É, antes de Jesus tinha Seol, não tinha céu e inferno, entendeu? Não tinha nem céu e nem inferno, tinha um Seol, lugar de habitação dos mortos. Então ele foi invocado dos mortos. Agora, é um padrão? Não, não é um padrão, entendeu? Não é um padrão. Mas pode sim ter sido ele. Há argumentos disso por causa dessa questão.
Ah, não, isso daí eu vou procurar. Vou procurar qual que é. Eu não me lembro qual que é. Vou procurar e a gente vê, vê junto acerca disso. Vou tentar lembrar aqui o nome desse material. Então, tem uns que dizem que foi um espírito familiar, porque ninguém pode vir depois que morreu, mas lembrando que até Jesus é uma coisa, depois de Jesus é outra coisa. E aí, meu povo, depois desse podcast, a gente finaliza. Se tiver mais alguma coisa ainda, a gente pode continuar amanhã. É, veja só, eu vejo que essas enfermidades aqui agora é, vai para muitos lados aqui. Mas se você parar para pensar, esse tipo de diagnóstico veio depois de uma característica de tempo. Aí entra a questão dos tronos que a gente fala. Mudou a casa zodiacal e agora mudou, trazendo, segundo o esoterismo, a nova era. O que que é a nova era? É a era de Aquários. E Aquários, ele trabalha com a mentalidade. Então a gente está vendo de 2020 para cá, os diagnósticos de transtornos mentais estão acelerados, estão se multiplicando. Então a gente vê que há uma influência trazendo isso. Dois, o excesso de tela. O excesso de tela tem. Gente, o excesso de tela tem emburrecido uma geração. Entendeu? Então, é o excesso de tela. Três, é, Alzheimer e essas coisas também estão ligados com a alimentação e hormônios e vitamina. Então, é, é, tem como reverter muitos casos com vitaminas. Outro, vermes. Tem casos com desparasitação, muda muita coisa. Então, assim, são diversos fatores. Outro, a questão das picadas, né? Foi depois de 2020, da onda, né? Das prevenções, você vê que veio uma geração que em quase todas as crianças está manifestando Alzheimer. Alzheimer não é autismo. E aí, irmãos, já era previsto, né, da teoria das conspirações, falando da era pós-imunização, que ainda muita gente não gosta, que fala disso, que, posso, tem cientificamente, mas, bom, eu vou dizer para vocês, e até hoje, não tomei, não vou tomar, e ninguém da minha casa tomou, entendeu? Então, já basta o tanto que a gente pegou, né? Então, nesse caso, a, a gente está vendo assim, por exemplo, de crianças de 3 4 5 anos, é assim, gigantesco o caso. E a gente vai ver que é de 2020 para cá. Então a gente vai pegar uma questão dos ares, uma questão demoníaca, que é a atuação da mentalidade, alimentação, vitamina, é, imunização e excesso de tela. Eu creio que está sendo liberado alguma coisa nas telas. Alguma frequência nas telas está sendo liberado que está trazendo um desajuste.
Mas a maioria dessa galera com autismo, você vai ver que são vindo de famílias imunizadas. Assim, eu não estou dando diagnóstico, não tô, eu só estou tentando juntar as peças, que tá todo mundo perdido, mas que é uma geração esquisita, é uma geração que tá meio coisada, né? A gente não está entendendo o que está acontecendo. Sim. E verme. Tem um livro, eu vou perguntar para minha esposa estava lendo esses tempos um livro falando sobre a questão do Alzheimer, e um protocolo bem interessante para isso. Mas, ó, veja só, o nível de Alzheimer vai triplicar com a Covid. A Covid, eu estou dizendo aqui, eu digo isso, a Covid é um espírito vampírico que vem sugar tudo que é do homem. Então, por exemplo, onde a Covid entra, ela suga força, vitamina, suga tudo. É como um vampiro. E veja só, muitos aqui, se eu perguntar para vocês, o nível de esquecimento está terrível. Eu não sei vocês, mas eu assim, ó, às vezes eu pego meu celular, às vezes eu pego o celular assim, eu vou mandar uma mensagem para alguém. Aí eu pego o celular e fico assim, cara, para quem que eu ia mandar mensagem? Sim, do além. E aí você vai ver que é o nível de Covid. Então, eu vejo que essa cepas, ela foi programada para acabar com a mentalidade humana, trazer demência mesmo, um trem diabólico. Bem, meu povo, tudo, e meu irmão, todo mundo, aconselho, reponha vitaminas, mas reponha com força mesmo. Tá só no stand-by. Põe vitamina B12, vitamina C, vitamina D, testosterona, principalmente. Vai ver que o libido da galera tá baixo, entendeu? Libido baixo mesmo, tá? Força baixa, esquecimento, fraqueza, cansaço, esgotamento. Amém, meus lindos? Simbora, então. Vamos fazer alguma coisa da vida, né? Vamos orar, Pai. Nós selamos essas palavras que aqui foram colocadas, proibimos toda confusão e distorção naquilo que foi falado, principalmente quando nós citamos alguns irmãos e nós declaramos, Senhor, que a questão não foi a pessoa, mas sim o ensino. Por isso, nós pedimos que nenhum ouvido confuso, nenhuma mente confusa distorça nossas palavras. Nós pedimos, Senhor, que cada palavra aqui entre no coração dos teus filhos, trazendo entendimento, trazendo graça e que os teus filhos possam avançar de uma maneira plena e santa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar amanhã uma temporada de trazer alguns alinhamentos. E o jejum é da meia-noite a meio-dia. Você vai acordar, você vai tomar um limão, espreme um limão, toma em jejum só o limão, sem água, só o limão. E aí você passa na água até meio-dia. Da meio-dia em diante, faça a tua refeição e tudo mais. Quem toma remédio, quem
Quem precisa aí é outra coisa. Aí você precisa comer, faça o teu jejum. Mas aqueles que estão seguindo o jejum, nós vamos trazer isso. Por quê? Porque nós vamos ficar com 12 horas de jejum, sem comer. Hein? Irmãos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.